E aí pessoal, hoje nós contamos com um novo quadro do Fatos Responde e vamos lá! Então, de acordo com o nosso trato, nós vamos responder as suas perguntas. A primeira, com a mais curtida, foi: o que acontece se uma mulher tomar Viagra? O segundo lugar foi: o que aconteceria se dois buracos negros se cruzassem? E o terceiro lugar foi: por que quando ejaculamos perdemos a vontade de continuar? O que acontece se uma mulher tomar Viagra? O maior avanço no tratamento da impotência sexual foi a descoberta dos medicamentos orais que mudaram a vida sexual dos homens para sempre. Mas e as mulheres? Será que estes medicamentos possuem alguma ação na melhora de performance sexual delas? Qual seria o efeito que estes medicamentos provocariam aos seus corpos durante a relação sexual? Haveria uma maior excitação? O orgasmo seria mais fácil ou até mesmo melhor? Como funciona o Viagra para as mulheres? Vamos tentar explicar primeiro o que acontece no homem, para tentar dar a explicação certa para as mulheres. Segundo a Clínica Urológica de Brasília, quando o homem é sexualmente estimulado, os vasos sanguíneos do pênis se expandem. Os corpos cavernosos se relaxam, possibilitando que o sangue entre rapidamente para o pênis. Exatamente neste mecanismo que a vagina atua, ou seja, eles mantêm estes corpos cavernosos dilatados, aumentando cada vez mais o fluxo de sangue para o pênis, melhorando a qualidade de ereção e principalmente mantendo-a por mais tempo. Já com a mulher é bastante diferente. Apesar de o clitóris ser formado por um tecido também com capacidade erétil, a mulher não necessita de uma ereção para realizar o sentir prazer durante uma relação sexual. E entendam, estes mecanismos atuam somente na melhora de qualidade de ereção peniana. Não atuam melhorando o desejo sexual ou estimulando quem quer que seja para o ato sexual. Estes comprimidos só entram em ação quando o homem já está excitado, portanto, não provocam excitação. Com base em um estudo no Canadá, 200 mulheres utilizaram o Viagra durante 3 meses. Destas, 57,4% relataram uma melhora na sensação de prazer na região genital. Entretanto, no mesmo estudo, 43,9% das mulheres que tomaram placebo também relataram as mesmas sensações de melhora na estimulação. E 27,6% disseram ter uma maior satisfação sexual. Ou seja, bastante sugestivo de que o efeito foi psicológico. Elas acreditam que teriam uma melhora, e tiveram. A sexualidade feminina está muito mais relacionada a fatores emocionais e comportamentais. Por isso, foi difícil de criar qualquer tipo de remédio para elas. Recentemente foi aprovada uma pílula rosa para as mulheres, chamada AD, que ela atua diretamente no sistema nervoso central das mulheres. Muitos outros Viagras femininos já foram submetidos à aprovação para a agência reguladora, mas não foram aprovados por conta de vários efeitos colaterais. Ao contrário do que se pensa, a pílula não age diretamente sobre os órgãos genitais, e sim no cérebro feminino, alterando a forma como respondem a serotonina e a dopamina. A teoria é que isso pode fazer com que o cérebro experimente mais prazer durante o sexo, e que os níveis elevados destes produtos químicos também reforcem memórias agradáveis dos encontros, tornando as mulheres mais propensas a querer repetir a experiência. O que aconteceria se dois buracos negros se cruzassem? Segundo o site Ciência Hoje, baseados no astrofísico Vitor Cardoso e um grupo de cientistas, quando dois buracos negros que estão se movendo em uma velocidade quase igual da luz se encontram, acontece um choque tão grande, mas tão grande, que absorve ondas gravitacionais do buraco negro até a metade.
Com base na teoria da relatividade geral de Einstein e nas simulações feitas pelos cientistas, os buracos negros absorvem 50% da energia cinética inicial por conta da colisão. E o resultado final são dois buracos negros em um, com menos energia e muito mais massa. Mais lentos, mas muito grandes. Mas como tudo em relação ao espaço é muito especulativo e cheio de teorias grandes e malucas, não sabemos exatamente o que acontece quando se colide dois buracos negros. Esse estudo parece ser o mais certo até o momento para responder essa questão. Porque quando ejaculamos, perdemos a vontade de continuar. Com o orgasmo, o corpo do homem sofre com várias transformações químicas. Primeiro, ele libera prolactina, que é um bioquímico que o corpo produz quando estamos sujeitos a um esforço físico. E depois nós temos a sensação típica de cansaço por conta da atividade física. Então, o esforço físico seguido do clímax libera vários hormônios como serotonina, noradrenalina, óxido nítrico e a hormona prolactina. A libertação da prolactina provoca uma sensação de relaxamento, usualmente necessário para que o homem consiga ter uma nova ereção. Quanto mais quantidade de prolactina um homem consegue liberar depois do orgasmo, mais tempo demorará a recuperar do mesmo. E todos esses hormônios liberados no corpo fazem com que você tenha uma sensação grande de relaxamento, ficando com mais vontade de descansar e dormir. Por isso, você perde muito a vontade de continuar depois da ejaculação. Já com a mulher, acontece diferente. Quando ela não chega ao orgasmo, ela continua com a energia acumulada e devido ao corpo ainda se sentir excitado. Ela continua com energia o suficiente para querer falar muito depois do sexo, querer conversar ou até mesmo numa segunda rodada. Mas se você ficou acordado o suficiente para ter uma segunda ereção, ela levará cerca de 20 a 30 minutos depois do orgasmo. Tudo isso por conta da liberação da prolactina. E tem mais, a primeira ereção normalmente dura de 3 a 5 minutos. Já a segunda ereção, que vai depois de um tempo, pode durar mais cerca de 6 a 10 minutos. E assim gradativamente. Se você teve 3 a 5 minutos de prazer extremo, vai levar 20 a 30 minutos para recuperar. Depois de recuperado, você vai render mais de 6 a 10 minutos. Só que depois disso, você vai levar ainda mais tempo para conseguir ter uma terceira ereção. Coisa de 40 a 50 minutos. Resposta bônus! E nesse vídeo nós vamos inserir um bônus, uma quarta pergunta que foi tão épica que não podia faltar no nosso vídeo. No céu tem pão? A história triste que foi contada pelo humorista Renato Aragão acabou virando meme de muito sucesso e polêmica na internet. E a questão deixou dúvida entre pessoas: será mesmo que no céu tem pão? A história foi contada em 2013 no programa anual Criança Esperança da Rede Globo. Renato Aragão já havia contado anos antes sobre a tal questão. A pergunta se no nosso paraíso existia pão vem da triste história de uma criancinha muito pobre e carente prestes a morrer, que virou para a mãe e a questionou sobre a comida antes de morrer. Mas e aí, no céu tem pão? Mamãe, no céu tem pão? E morreu. Segundo a ciência, o preparo de um pão consiste em um processo simples, onde basicamente os ingredientes são fermento, água, farinha e sal. Você junta os ingredientes, cobre com um pano e deixa com que a farinha absorva toda a água, levando pelo período de 1 a 2 horas. Sam Wilson da NASA fez um experimento no espaço que mostra que é possível fazer pão dentro das limitações de uma nave espacial. Ele usou o bicarbonato de sódio para produzir dióxido de carbono e obteve pães de forma rápida e crescente incríveis. O cara misturou dióxido de carbono e água em uma câmara selada. O CO2 se dissolveu na água e formou ácido carbônico, que acabou formando água com gás.
Em outro recipiente, ele misturou água e farinha. Ele juntou os dois recipientes e reverteu o dióxido de carbono, formando bolhas, fazendo a massa crescer. A massa cresceu em 1,8 segundos. Já segundo as nossas crenças, a palavra pão aparece na Bíblia hebraica cerca de 243 vezes. No idioma grego, usa-se o vocabulário artos para designar pão, e que aparece no Novo Testamento 97 vezes. O pão é mencionado como um alimento presente no céu. Então, segundo a Bíblia, sim, no céu tem pão. Além disso, o pão foi o principal alimento dos hebreus, junto do trigo, da cevada e de outros legumes. Ele é tido como um alimento que está presente no paraíso e que Jesus possui a habilidade de multiplicar e fazer surgir novos pãezinhos para alimentar os mais necessitados. Então, pessoal, fiquem alertos para o próximo Fatos Responde. Enviem suas dúvidas e torçam para a sua pergunta estar no próximo vídeo. Fala aí, seus curiosos! Beleza? Tudo tranquilo? Tudo tranquilinho mesmo? Beleza, galera? Ó, seguinte, esse foi mais um vídeo do canal Fatos Desconhecidos com o quadro Fatos Responde. E aí, curtiram? Então já pega esse dedinho e mete aí no like. Olha, não deixe de curtir a nossa página no Facebook, seguir a gente no Instagram e também se inscrever no nosso lindo e maravilhoso canal. Compartilhe esse vídeo para toda a sua família, amigos. Entra aí no Facebook, compartilha para todo mundo. Entra no Instagram, entra no Orkut, entra no FaceTime, entra em tudo e divulga para todo mundo, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Beijo.